Boa noite a todos. Pense no nervoso. Tá aqui. Já subi aqui várias vezes, né, como dirigente, fico lá na entrada, na recepção, recebo todo mundo, mas para chegar aqui, tudo treme. Mas vamos lá. Muito bem-vindo a todos aqui. Eu sou a Gabriela Ramiro e hoje eu vou falar sobre cuidando do templo da alma. Aqui eu fico na frente dos slides. Não? Então vamos lá. Esse tema, como que eu posso dizer? Foi me intuído. Eu fui intuída a falar sobre esse tema durante as nossas aulas. Aqui a gente trabalha, aqui a gente estuda, então a gente também recebe essas informações. E foi muito bem-vindo, porque eu queria muito falar algo que tivesse a ver com a minha profissão, que eu pudesse unir o espiritismo e a nutrição e pudesse ajudar. Mas não vim fazer uma palestra de nutrição, não podem ficar tranquilos. Mas irei falar assim. Posso? Ah, sim, falo alto. Fiquei com medo de não conseguir falar, mas só me dá o microfone que a coisa vai. E o que seria o templo da nossa alma? Então vamos lá, eu fui lá pegar o significado de cada uma das palavras. Então o templo é um edifício público dedicado ao culto religioso. E o termo também pode ser usado de forma figurada, como um lugar sagrado ou um lugar venerável. Então vamos lá. A alma é o espírito encarnado, é o princípio inteligente do universo e se aperfeiçoa por meio da reencarnação. Então, qual seria o nosso templo da alma? O nosso corpo. E é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Não me considero um palestrante, me considero uma estudante. Então, como uma boa estudante, a gente pega os livros e faz os nossos resumos. E aqui, ó, Joana de Ângeles, ela tem muitos e muitos e muitos ensinamentos em seus livros. Lá ela fala bastante sobre o corpo e sobre a nossa mente. Então aqui, vamos refletir juntos sobre a importância de cuidar do nosso corpo físico. Então, Joana de Ângeles, em diversas obras, nos ensina que o corpo é um instrumento valioso para o nosso progresso espiritual. Então, se a gente recebeu esse instrumento tão valioso, a gente tem que cuidar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? O corpo físico é o nosso templo sagrado em que habitamos temporariamente. E é através dele que o espírito se expressa, aprende e evolui. Essa semana, eu vi uma reportagem, não sei se foi ontem ou se foi anteontem, falando que os casais, os recém-casados, eles estão optando por ou não ter filhos ou ter somente um filho. E aí a gente fica pensando assim, nos estudos, aqui a gente aprende que nós aqui encarnados somos cerca de 8 bilhões. E que desencarnados tem 3 vezes mais do que isso. Então, se a gente está aqui hoje, é porque a gente precisa. E ó, vou dizer uma coisa, tem o triplo do que temos aqui. Então a gente tem que aproveitar o máximo enquanto a gente está aqui pensando como um ser infinito, vamos dizer assim, que é imortal. Aí a gente tem professores aqui, ó, que vão só ajudando a gente. Pensando como um ser imortal, tudo que a gente fizer hoje vai influenciar para toda a vida, toda a nossa imortalidade. Então vamos lá, como eu expliquei, eu fiz muitos resumos em cima de 2 livros. Esse livro aqui, O Ser Consciente, Joana nos lembra que o corpo físico é essencial para a manifestação do espírito na Terra. Então, para a gente estar aqui hoje, a gente precisa do corpo, né? Então, assim, cabe a nós cuidar e respeitar deste veículo, pois ele é um presente divino que permite nossa jornada evolutiva. Ela ainda nos ensina que o corpo é uma ferramenta que possibilita ao espírito vivenciar as experiências para a evolução. Então, tudo que a gente faz hoje para o nosso corpo
é por meio do corpo que desenvolvemos sentimentos, superamos desafios e aprendemos a amar. A forma como cuidamos do corpo reflete diretamente em nossa evolução espiritual. Então, assim, vamos pensar a respeito, apesar de eu falei que eu não ia falar sobre alimentação, né? Mas vamos pensar assim. Eu sou uma pessoa que eu sou diabética e eu sei que eu não posso consumir açúcar, mas a vontade é muito maior. E mesmo sabendo que eu não posso, eu faço. Será que isso vai influenciar em alguma coisa, não só no meu corpo, mas também no nosso espírito? Vai. Então, assim, não tem como a gente dizer hoje, se fosse assim, há uns 50 anos atrás, até a gente poderia dizer que a gente não sabia. Mas hoje a informação está na palma da nossa mão. A gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. E não tem como hoje a gente dizer que não sabe, porque tudo está ali, ó, na palminha da nossa mão. Então, assim, se a gente sabe e não faz, isso tem consequências no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. Podemos ver o corpo como um amigo, um parceiro que nos acompanha durante toda a vida. Esse cuidado se manifesta em hábitos de vida saudáveis e, vou fazer uma observação aqui, isso está no livro de Joana de Ângeles, não é a nutricionista aqui que está falando, tá? Como uma boa alimentação, prática de exercício físico e sono adequado. Ao cuidarmos bem do corpo, permitimos que o espírito se expresse em sua plenitude. O que isso quer dizer? Vamos supor que a gente está muito acima do peso e a gente não consegue fazer o básico da vida. A gente não tem dificuldade de levantar da cama e ir até a cozinha, por exemplo. Então, a gente não está expressando de maneira... O espírito não está se expressando de uma maneira como deveria ser. Por exemplo, eu quero ir à casa, eu quero vir aqui na casa, só que eu não tenho condições porque eu não consigo andar até aqui. A gente, quando não cuida do corpo, a gente também deixa de cuidar de outras coisas. Nesse livro aqui, Momentos de Saúde e de Consciência, também da Joana de Ângeles, ela explora como os desequilíbrios físicos refletem desarmonias espirituais. Foi o que eu acabei de dizer. Quando a gente não consegue fazer o básico, a gente fica lá em casa, por exemplo, remoendo coisas, né? E sobre isso, no final a gente eu vou trazer uma coisa aqui bem interessante, como que a gente pode, vamos dizer, harmonizar o nosso corpo em casa. Então vamos lá, a mente e o corpo estão em constante comunicação. E as emoções desequilibradas podem afetar o corpo físico. Por exemplo, sentimentos de raiva, de mágoa podem gerar desconfortos e doenças, que por sua vez impactam o estado emocional e mental. Então, assim, vamos avaliar se quando a gente está em casa e a gente começa a pensar em um sentimento, pensar em uma coisa assim que nos dá muita raiva, que nos dá muita tristeza, independente de que for, se é com você mesmo, se é com o próximo, se é até com uma guerra do planeta. Se a gente ficar o tempo todo só pensando naquilo, a gente vai estar o quê? Vibrando nesses pensamentos, o que vai afetar os nossos sentimentos e o nosso corpo. Então, vamos pensar que eu sei que está havendo a guerra e eu fico revoltado com isso. Será que a gente está auxiliando? A gente não vai estar auxiliando essa guerra. Então, se a gente ficar pensando naquela guerra e a gente faz o contrário, vamos pedir para as pessoas daquele local, vamos pedir para aquele local. Da mesma maneira que a gente tem que cuidar do que a gente vê, porque vamos... de exemplo também, no nosso dia a dia na televisão a gente é bombardeado de coisas ruins, né? A gente liga a televisão, o noticiário um atrás do outro, só notícia ruim. Já pensou se a gente ficar
ficar o dia inteiro ouvindo essas notícias, o que a gente não vai fazer com a nossa mente e o nosso corpo? E será que isso vai nos ajudar na nossa evolução espiritual? Então a gente precisa cuidar do que a gente vê, do que a gente fala e do que a gente ouve, não é? Joana também nos lembra que é fundamental que tenhamos disciplina e perseverança para manter uma saúde integral que une corpo, mente e espírito. Nesse livro também ela fala bastante sobre a importância da prática de atividade física. A atividade física é fundamental para a sobrevivência do nosso corpo. Não é estética, não é ter um corpo sarado para ficar bonitinho. É importante também para a gente fazer o básico. Se a gente não utiliza, se a gente não cuida do nosso músculo, por exemplo, com o tempo a gente vai ficando fraco. Por que vai ficando? A gente vai envelhecendo. E aí a gente não cuidou disso, a gente vai envelhecendo, as dificuldades que a gente tem de levantar da cama, de levantar do sofá, de tomar o banho sozinho. Então isso é extremamente importante, ela fala em várias partes do livro. Quando conseguimos estabelecer uma harmonia, vivemos de maneira mais plena e espiritualizada. Práticas como a meditação, a oração e o cultivo de pensamentos positivos são caminhos que promovem essa integração entre o corpo e o espírito. Em muitas partes, claro, óbvio, ela vai falar muito sobre a oração, né? E a influência da oração para a nossa vida, para a evolução do nosso espírito e até mesmo para a nossa família, para todos aqueles que estão no nosso lar. Então, se a gente criar um hábito, por exemplo, da oração, além da gente fazer pessoalmente, a gente criar o hábito de ter em casa o culto no lar, a gente vai ver como que vai mudar a vibração da nossa casa. Quem aqui, como eu, que tem filhos, vai saber que a gente consegue harmonizar os nossos filhos e até a gente mesmo, quando a gente faz semanalmente o nosso culto no lar, né? Sobre a meditação também, ela fala muito sobre o autoconhecimento. É o momento que a gente vai parar, vai avaliar a nossa vida e vai ficar, vamos dizer assim, relaxando, né? Então ela auxilia também, ela indica uma vez ao dia pelo menos, da gente praticar a meditação, que é algo também que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, nesse livro aqui, também de Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções, Joana aborda as consequências do descuido com o corpo. Ela nos alerta que maus hábitos, como o sedentarismo e os vícios, têm um impacto espiritual significativo. A gente, quando encarna, a gente encarna para evoluir, sempre. A gente não encarna para retroceder e nem para ficar estacionado. Então, nosso objetivo sempre é evoluir. Então, assim, vou pegar um vício que é bem difícil. Vou falar aqui sobre o cigarro. As consequências do cigarro todo mundo sabe. Então, a gente vem aqui e sabe que aquilo não faz bem. Hoje em dia, até vem no próprio cigarro, vem lá o desenho das consequências. A gente sabe que aquilo vai me acarretar em problemas no meu pulmão, que eu vou ter dificuldade para respirar, talvez, para me locomover, talvez, e a gente pode até criar outros problemas, certo? E mesmo assim, a gente faz. Mesmo assim, a gente continua. Então, não tem como dizer que eu não sabia. A partir do momento que a gente sabe das consequências. E quando a gente desencarnar, a gente vai sofrer essas consequências. Então, quando a gente vem numa casa espírita para a gente assistir uma palestra ou mesmo para estudar, a gente quer sempre mais aprender. E o qual o nosso objetivo sempre é evoluir. Então, a gente enfrentar essas más tendências no dia a dia é muito difícil. Mas é muito difícil.
Mas isso não quer dizer que é impossível. Se a gente veio aqui para evoluir, tudo é possível. O que a gente precisa é de quê? De ter disciplina, disciplina e disciplina. É cada dia mais a gente dá 1%. A gente não desistir e não desanimar, porque é difícil, e sempre será. Mas o que a gente veio fazer aqui, vencer, não é evoluir. Quando negligenciamos o corpo, estamos nos afastando do nosso propósito divino. Então, como eu falei, a gente vem sempre para evoluir. E das oportunidades de crescimento espiritual. Lembrando, temos 8 bilhões de encarnados e 3 vezes mais desencarnados querendo encarnar para evoluir. Então, a gente tem que agora aproveitar, agarrar isso com unhas e dentes. Além disso, Joana explica que a descoberta do corpo pode acarretar consequências kármicas, pois o espírito se vê impedido de realizar o seu progresso. Veja, o nosso descuido com o corpo vai atrapalhar o nosso espírito de evoluir. Ao seguirmos com responsabilidade e carinho com o corpo, respeitamos a obra de Deus e nos comprometemos com o nosso desenvolvimento espiritual. Então, só a gente ter um pouco mais de responsabilidade com o nosso corpo, né? Dá nervoso, eu fico de lado aqui. É só porque eu preciso ler, gente. Eu falei, olha as frases aqui. Então, cuidar do corpo é resguardar o espírito, permitindo que ele siga seu caminho de evolução de forma plena e harmoniosa. Ao cuidarmos do corpo, cultivamos o amor próprio e honramos o templo de Deus que Deus nos concedeu. Então, isso aqui é muito importante falar. A gente tem que honrar pai e mãe. Quem é o nosso pai maior? Deus, não é? E Ele nos concedeu um templo, um corpo. Então, a gente tem que honrar a oportunidade que Ele nos deu. Então, ainda não sou eu como nutricionista falando, ainda dentro do livro da Joana de Ângeles, tem uma parte que diz assim: o que devemos fazer para cuidar do nosso corpo? Melhorar nossos hábitos, praticar o autocuidado e nutrir nosso corpo com gratidão e respeito. Hoje em dia, existem inúmeras pesquisas falando sobre o poder da gratidão. Sobre o poder da gratidão e como isso pode influenciar diretamente o nosso corpo. Todas as vezes que a gente começar a pensar em algo muito ruim, a gente começa respira, se puder, medita e começa a focar na gratidão. Então, por exemplo, o fato de todo mundo conseguir vir aqui hoje, andando, assistir uma palestra, poder ver, poder ouvir, isso é digno de gratidão. E a gente não agradece pelo simples fato da gente ouvir. Muitas pessoas não ouvem. A gente não agradece o fato da gente ver e da gente falar. Então, somente isso que é o básico da vida, a gente precisa diariamente agradecer. Então, eu volto lá na parte que ela fala assim, ó, praticar o autocuidado, e aí eu só coloco essa frase aqui, ó, conheça a ti mesmo. Então, aqui eu vou dar um exemplo do meu cotidiano de trabalho. Eu sou nutricionista da mulher, com foco na mulher 40 mais, tá? No climatério e na menopausa. A mulher, ela está passando por um processo que ela está tendo um monte de sintomas. Pode fazer vários exames, mas nenhum exame vai dizer o que ela tem. Porém, ela relata que sinto um calor que eu nunca sentia. Minha pele está ressecada como nunca esteve. Eu tenho vontade de jogar meu marido pela janela. Marido, olha ali, né? Então, assim, eu
tão estressada que nem eu aguento comigo mesmo. Então você está vendo que aquela mulher, ela está passando por um momento de climatério, ela está tendo todos os sintomas e ela está relatando. Assim como todos nós, quando vamos ao médico para falar alguma coisa, a gente fala o quê? Está acontecendo isso que nunca me aconteceu. Eu sinto isso que nunca senti antes. Isso é o quê? É o autocuidado. Conheça-te a ti mesmo. Então ninguém melhor do que nós mesmos para descobrir o que está acontecendo com a gente. Então se você se pega em algum momento com ódio, com raiva, o coração acelerado, não acelerado como o meu agora de nervoso, né? Mas acelerado por algum momento do dia a dia, alguma coisa, o que a gente tem que fazer? Sentar, centrar e cuidar dos nossos pensamentos. A gente aprende o tempo todo assim: orai e vigiai. Isso a gente aprende o tempo inteiro. No momento que a gente... Vou dizer, no momento que a gente nasce, eu acho que a gente já escuta isso dentro de casa, né? Então, orai e vigiai é extremamente importante e entra nisso aqui do autocuidado. Eu estou sentindo coisas que, em relação a pensamentos, sentimentos, raiva, ódio, estresse, ansiedade. É o mal do século. Então, o que acontece? Se você não se conhecer, você não consegue se tratar. E nada disso é para ser considerado como normal. Eu sou uma pessoa ansiosa, normal. Não é normal. Eu estou passando isso. Não é normal. Então, a gente precisa ter o nosso autocuidado. Então, o que a gente tem que fazer? Lembrando no livro, tá? Como que a gente vai fazer para melhorar nossos hábitos? Melhorar a nossa alimentação. Ou seja, Deus fez tudinho, tudo que a gente precisa comer, e todo o nosso medicamento tem na natureza. Mas a gente vai lá para tudo que o homem faz, né? A gente vai lá para tudo que é industrializado, que a gente sabe que tem um monte de química. E o medicamento também, gente, tem muita coisa na natureza. E hoje a gente tem a informação na palma da nossa mão. Praticar atividade física. Mais uma vez, está lembrando que está no livro, não sou eu. Cuidar da nossa mente. Cuidar do espírito. A gente está aqui hoje aprendendo. Espero, né? Espero que eu esteja ensinando alguma coisa boa. Mas a gente está aqui, o que hoje? Com o intuito de cuidar do nosso espírito, né? Dormir bem é algo fundamental. E a gente escuta isso para tudo quanto é lado. Então, assim, ao momento que você deita para descansar o seu corpo físico, muitas coisas acontecem. Processo de digestão, a parte de hormônios também, tudo vai acontecer nesse momento. Porém, tem algo também importante. O nosso espírito vai trabalhar. Então, dormir bem, dormir uma noite inteira, ou um tempo aproximado, aí, vamos dizer, de 8 horas, não consigo dormir 8, eu durmo 5, mas durmo bem. Tá bom. Então, o momento que você descansa seu corpo físico, é o horário que o seu espírito vai lá trabalhar. Então, dormir bem é muito importante nesses dois lados. E aí, sim, eu trouxe algo da nutrição. Isso aqui é da nutrição. Como que a gente pode fazer para ver se eu estou indo legal e o que eu posso melhorar? Então, isso aqui é para facilitar a vida. Então, assim... Ó, aqui, quanto mais perto do centro pior está, e quanto mais aqui, melhor está. Então, a gente vai fazer o quê? A gente marca aonde a gente acha que está, né? Qualidade da alimentação, quantidade da alimentação. Isso aqui, claro, influencia muito. Eu posso comer pouco, quantidade, posso comer pouca, mas uma qualidade boa. Mas eu posso comer pouco também. Não, eu posso comer muito, mas uma qualidade ruim. Então, isso influencia. Então, como que a gente faz essa roda da vida? A gente marca aqui o que a gente acha que está muito ruim ou muito bom. Então, vai, ó, nível de energia, atividade física. Não pratico nada, tá aqui, né? Quantidade de água, eu bebo bastante água. Então, o que a gente faz com isso aqui para a gente ver? Isso aqui é só uma coisa assim, com o objetivo de ajudar também, né? Então, o que a gente vai fazer? Como utilizar?
gente vai pegar os pontos que estão piores, 3 pontos desses que estão piores, e a gente vai traçar alguma meta para essa semana. Então, vamos lá. Meu sono está muito ruim. Eu vou pesquisar sobre higiene do sono. Na internet tem muita coisa sobre isso. Minha alimentação não está tendo boa qualidade. Então, eu vou cuidar disso aqui. Eu vou pegar aqui água. A água, a gente vai falar sobre ela, que é fundamental. Então, o que acontece? Não vou deixar Então, aqui, água. E são os 3 piores que eu vou fazer durante essa próxima semana que eu vou trabalhar sobre isso. Eu vi que teve gente que tirou foto, mas a gente pode dar um jeito de... na gravação também consegue pegar, né? Então, assim, isso é uma maneira de auxiliar, porque a gente às vezes quer fazer, quer melhorar, só que tem tanta coisa para a gente fazer que a gente não sabe para onde vai. Então, esse aqui é a parte da nutrição que eu queria trazer para ajudar. Porém, eu queria algo que eu possa, que não seja difícil de fazer, que não seja assim, eu chegar aqui e falar sobre a importância de comer isso, aquilo, todo mundo sabe, né? Praticar atividade física, todo mundo sabe. Então eu queria algo diferente. E eu consegui. Eu consegui nada, feito ele, né? Então vamos lá. Sobre água. Daqui até o final, agora o nosso estudo vai ser só sobre água. Então vamos lá. Água fluidificada. Aquela água que a gente recebe quando a gente sai aqui e o pessoal da recepção está lá distribuindo nos copinhos. O que é essa água fluidificada? É a água normal. Ela é normal, tem diferença nenhuma. A gente pega ele no bebedouro e coloca lá naquela garrafa, naquele galão lá, depois a gente está botando nos copinhos, né? Então, uma água normal. Acrescida de fluidos curadores. Em termos do espiritismo, aqui a gente aprende que entende-se por água fluidificada aquela em que os fluidos medicamentosos são adicionados à água. Não a gente que adiciona, a espiritualidade. Então é a água magnetizada por fluidos. Então vamos lá, segura essa informação aí que no final vai ter uma união de coisas. Então vamos lá, isso aqui é uma pesquisa também está na internet, né? Que um cientista... Passei demais. Esse cientista aqui, japonês, ele fez uma pesquisa. Essa pesquisa é gigantesca, mas eu não trouxe eu não trouxe ela toda, mesmo porque a gente não tem tempo para isso, né? Então eu peguei só algumas partes. Ele demonstrou como o efeito de determinados sons, palavras, dá para ver aqui? Sons, palavras, pensamentos e sentimentos altera a estrutura molecular da água. Então essa é uma pesquisa que você pega na internet, tá lá. Sim, é fácil de conseguir se você quiser vê-la por completo. Então a técnica consiste em que ele pegou essa água, expôs a alguns agentes e congelou. Então ele foi lá, usou de alguns sons, de palavras, de músicas, congelou a água. Após congelar a água, ele tirou a água lá do local, né? E fotografou os cristais que formaram com o congelamento. Então vamos. Essa daqui, eu peguei só 2 imagens, né? Então aqui, estou tomando a surra do negócio. Aqui é um cristal de uma água que ela foi exposta a energias do som área com corda de sol em sol de bar. Então aqui ela ficou recebendo a música, né, de bar. Já essa daqui, os cristais da mesma água exposta ao som de rock, heavy metal. Então aqui é um tipo de cristal e aqui já é diferente. Então vamos lá. Depois ele pegou uma água que já estava poluída, que é assim que ele diz o nome. Ele pegou a água, essa aqui, e colocou entre 2 alto-falantes que emitiu o som de uma oração. E após algum tempo congelou a água e
e fotografou os cristais que se formaram. Esse cristal aqui. Então aqui é antes dela estar, quando ela ouviu alguns sons, sentimentos e tudo. Aqui ela está poluída, foi o termo que ele usou. Não fui eu que fiz esses slides, é da própria pesquisa. Então aqui ela é poluída e aqui, depois do som da oração. Então a gente já entendeu que a água fluidificada recebe os fluidos dos espíritos. A gente viu que a água, ela recebe também influência aqui, ó, de sons, palavras, pensamentos e sentimentos. E aí, eu vou chegar à parte da nutrição mais uma vez. Então, resumo dessa pesquisa. A água sofre transformação da estrutura de sua molécula com o efeito de sons, palavras, pensamentos e sentimentos. Então, se você está dentro de casa e você coloca esse tipo de coisa na sua e você está bebendo água, vamos dizer assim, ela está sofrendo influência, não está? No nosso corpo, 70% do nosso corpo é água. Exatamente 70%? Não. Crianças, os bebezinhos são cerca de 80% a 85%. E quando a gente já está mais idoso, é em torno de 50% a 55%. Mas, vamos pegar isso aqui. 70% do nosso corpo é água. A gente passa o dia inteiro vendo noticiário ruim. Será que a gente influencia nas moléculas de água do nosso corpo? A gente passa o dia inteiro ouvindo músicas com palavras de baixo calão, vamos dizer assim. Será que vai influenciar no nosso corpo? Será que se a gente estiver extremamente estressado, ansioso, e a gente sentar e colocar uma música calma, uma música para relaxar, será que ela vai fazer alguma influência na gente? A gente viu que a água fluidificada é qual que aconteceu, a água normal na pesquisa. Então, será que a meditação vai influenciar aqui no nosso corpo? Será que a oração vai influenciar aqui? Agora, será que se a gente estiver em desarmonia e a gente sentar e fizer uma oração, daquela bem assim, lá no fundo do coração, a gente consegue mudar as moléculas de água que estão dentro do nosso corpo? Consegue? Não consegue? Então, assim, a água foi o que eu achei de todo o tempo pensando no que falar que pudesse ajudar. Então, é a coisa mais poderosa que a gente pode ter. Sem a água a gente não vive. Desidratado a gente morre. O momento que a gente chega aqui, aí vocês podem ver, ó, aproveite o silêncio e faça uma prece. A partir do momento que a gente entra aqui no salão e a gente senta, a gente está sendo tratado. Independente se você sente ou você não sente, você está sendo tratado. E você está sendo tratado, você está recebendo por onde? No seu corpo. Essas moléculas de água, ela está sendo transformada. Então, o que eu gostaria de deixar, assim como uma informação, da parte espiritual, da nutrição, é que a água é vida. Então a gente consegue fazer muitas coisas com o nosso corpo pelo simples fato de beber uma água. Então, eu trouxe mais uma informação da nutrição. Esse aqui é o cálculo que a gente faz. A gente pega o nosso peso, multiplica por, no mínimo, a gente pode multiplicar por 40 também, 35 ml de água. Então, esse exemplo aqui é o meu. Eu tenho 56 quilos, multipliquei por 35 ml e obtive 1,960 litros. Esse aqui é o mínimo. A gente pode aumentar aqui. Então, assim, o que a gente tem que reparar? Às vezes, uma dor de cabeça, a gente consegue melhorar bebendo água. E por quê? Às vezes a dor de cabeça é porque a gente está desidratado.
Vocês já viram quando a plantinha está morrendo? Que largou a plantinha, você viajou, quando voltou a bichinha, coitada, está seca, né? Aí você vai lá e bota uma aguinha, o que acontece com ela? Tudo, absolutamente tudo na nossa vida a gente precisa de água. E do nosso corpo também. Todas as funções do nosso corpo a gente precisa de água. Para limpeza, para filtrar o nosso corpo. As pessoas têm lá infecção urinária recorrente. Aí seu médico manda fazer, toma os remédios, né? Manda fazer o quê? Beber água, ver se está faltando só água. E o rim está lá, ó, coitado, sofrendo, porque ele está lá, tem que filtrar, mas não tem água para ele utilizar, né? Então, água é vida. E é isso que eu gostaria, como eu vou dizer, o que eu queria mesmo fechar e trazer essa informação, que eu consigo unir uma coisa com a outra. Então, toda vez que você estiver ansioso, estressado, triste, com a raiva, ou com qualquer outro sentimento, o que você vai fazer? Você vai fazer igual Joana de Ângeles falou, vai sentar e vai fazer uma meditação. Você pode pedir, bota um copo de água ali, igual a gente faz no culto do lar, a gente não coloca água no culto do lar, e a gente faz a prece pedindo a Deus que coloque ali tudo que a gente precisa. Pelo menos em casa a gente faz assim, tudo que a gente precisa para aquela semana, que a gente faz toda semana. Então faça isso, toda vez que você se sentir magoado, estressado, triste, sem direção, não sei o que fazer, você senta, faça uma meditação. Na internet a gente consegue, meditação guiada, não sei fazer, nunca fiz, você não precisa ficar uma hora, ficar meditando, mas se você fizer 5 minutos, você consegue modificar as moléculas de água do seu corpo. Bota aquele copo d'água lá e pede a Deus para botar lá todos os fluidos do que você precisa. Já pensou se a gente criar o hábito de fazer isso todo dia ao acordar e ao dormir? A gente acorda, a gente segue 5 minutos de 24 horas. Quando a gente acordou, acorda 5 minutinhos antes, pega um copo de água, vai nada, pega um copo de água. Primeiro que o seu corpo vai agradecer que você já vai limpar teu corpo logo que acordou. Pede ali a Deus para colocar tudo o que você precisa naquela água. 5 minutinhos de meditação e vai para o seu dia de trabalho. Quando chegar a noite, na hora de você deitar na cama, você faça isso e aproveita. Fale 3 coisas pelo que você é grato. Grato por chegar em casa, no dia que você acordar, grato por acordar, que muitos dormem e não acordam. Sou grato por ir e voltar. Então, se você utilizar da água para te ajudar e do poder da gratidão, eu posso afirmar que irá ajudar e muito no desenvolvimento espiritual no momento da gente agora, na nossa evolução. Então, gente, crie esse hábito de meditar, beber água, né, e se autoconhecer. Obrigada a todos. Eu fiquei com medo de eu ia passar. Muito obrigada, gente. Olha,